Irmãos, podem assentar. Peço que o nosso irmão Luiz se conduza em oração de gratidão ao Senhor e suplicando já ao Senhor sua bênção sobre nós enquanto ouvimos a sua palavra. Querido Deus, queremos expressar hoje, Senhor, a nossa gratidão, queremos expressar o nosso amor por Ti, Senhor, porque Tu morrestes na cruz do Calvário, pagaste um preço muito alto, Senhor, pelas nossas vidas. Pagaste, Senhor, um preço que nem todo o dinheiro do mundo, Senhor, seria capaz de cumprir, Senhor, a exigência do Pai. Mas Tu, Senhor, te recolheste da Tua condição de Deus, Senhor, quiseste vir até nós, Senhor, em amor, em bondade, em santidade, Senhor, para que pudesse, Senhor, viver a vida que nós tivemos, para que eu pudesse, Senhor, sentir as mesmas dificuldades, Senhor, que nós sentimos, e ser vitorioso. Por isso, Senhor, nós confiamos, nós cremos, Senhor, que seremos vitoriosos, porque Tu és o nosso primogênito, Tu és o primogênito da criação, Tu és o segundo Adão, Senhor. E nós nos sentimos repletos de alegria, Senhor, de imensa felicidade, porque sabemos, Senhor, que Tu és um Deus glorioso. Somos gratos a Ti. Abençoa, Senhor, a nossa reunião, Senhor. Abençoa o irmão que vai entregar a mensagem à igreja. Que possa, Senhor, ser usado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que Ele possa, Senhor, transbordar no conhecimento da Tua palavra. E entregar à Tua igreja, Senhor, aquilo que cada um de nós viemos aqui, Senhor, que nós de fato precisamos, Senhor. Que Tu sabes, ó Deus. Pai amado, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu faço a Ti essa oração. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Convido você que abra sua Bíblia. Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 13. Nós vamos ler somente o versículo 5 do capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 5. Ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém, meus irmãos? Talvez, irmãos, colocar em prática o que acabamos de ler nesse verso deva ser algo muito difícil. Falar de contentamento em dias de saúde, de prosperidade, é suficientemente fácil para nós. Para esses, ou para alguns cristãos, contentamento em meio à pobreza, à doença, em meio às tribulações, talvez em meio aos desapontamentos e perdas da vida, é um estado mental que muitos poucos possam alcançar. Devemos aqui retornar ao texto que lemos e ver como ele trata essa grande tarefa, esse grande dever do contentamento. Nós devemos notar, irmãos, como o autor aos Hebreus, ele tenta persuadir os cristãos hebreus a estarem contentes diante do Senhor. Eles aceitam suas ordenanças por um bom motivo. Ele não diz contentai-vos, ou seja, contente, sem um fundamento estabelecido. É acompanhado disso uma promessa, quando lemos:
Contentai-vos, ele diz, com tudo que você tem, porque ele disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Nós vamos primeiro examinar o preceito que nos dá aqui esse texto, esse verso. Contentai-vos com o que tendes, ou com o que tem. Essas palavras, talvez a nós, lendo elas aqui agora, aparentam ser muito simples, a ponto de uma criancinha poder assim facilmente entendê-las. Elas não contêm, irmãos, nenhuma falsa doutrina e não envolve também nenhuma dificuldade, como que uma questão profunda de matemática para solucionar o problema, para se resolver a questão. E ainda simples como elas são, a tarefa que essas palavras nos incentivam é uma das práticas de maior importância para nós como crentes. Porque contentamento, ele é uma das graças mais raras entre o povo de Deus. Como toda coisa preciosa, o contentamento, ele se torna cada vez mais incomum entre a igreja e entre o povo de Deus. O antigo ministro puritano, que escreveu um livro sobre contentamento, ele fez muito bem em chamar o seu livro, ou titular o seu livro, como a joia rara do contentamento. E eu acho que ele tem razão quanto a isso. Temos uma dificuldade muito grande para encontrar um homem, uma mulher realmente satisfeito com aquilo que ele tem. Os anjos caídos, eles tinham o céu em si para habitarem, antes de caírem e se rebelarem contra o Senhor. E a presença imediata e o favor de Deus com eles, mas eles não estavam satisfeitos com isso. Adão e Eva tinham o jardim do Éden para viverem, desfrutarem de uma plena comunhão, de uma comunhão ativa com o Criador, com o Senhor, e uma liberdade garantida sobre todas as coisas, exceto sobre uma árvore, pela qual o Senhor ordenou a que eles não comessem desse fruto. Mas eles ainda assim não estavam satisfeitos. Acabe tinha seu trono e reino, mas enquanto a vinha de Nabote não foi sua, ele não se contentou, ele não se aquietou, enquanto não a tomasse. Acabe tinha seu trono e o seu reino, mas ele achava-se insatisfeito por Nabote ter a sua vinha. Amã, ele era o chefe do rei da Pérsia, mas enquanto Mardoqueu se sentava no portão, ele não estava satisfeito com isso e fez de tudo para matar e perseguir o povo judeu, o povo de Deus. É a mesma coisa, irmãos, em todo lugar nos dias de hoje. Murmuração, insatisfação, descontentamento com o que temos, nos acha a cada volta de nós. Existe hoje um descontentamento com tudo aquilo que nós temos. Talvez dizer como Jacó, eu tenho o suficiente, parece totalmente contrário à partícula da natureza humana. Parece algo estranho estar satisfeito com aquilo que temos. Dizer eu quero, parece a língua materna de cada filho de Adão insatisfeito com a sua condição diante de Deus. E eu acho, irmãos, que algo ou uma ilustração define isso muito bem, em especial em relação aos nossos pequenos filhos. Eles aprendem a pedir por mais e aprendem a pedir com facilidade, ainda pequenos, muito mais cedo do que eles aprendem a estar contentes com aquilo que eles já têm. Eles estão muito mais prontos, os pequeninos, a gritar pelo que eles querem do que dizer obrigado quando conseguem aquilo que eles querem. E isso nós vemos, nós que temos filhos pequenos, a insatisfação. Então todo filho de Adão talvez seja caracterizado por esse descontentamento. Ouça, meus irmãos,
com que poder essas palavras, ela pode vir à nossa consciência quando o santo livro de Deus fala contentai-vos, ou contentando-vos, ele diz, com o que tendes, com aquilo que você já tem, não com coisas que você uma vez teve, não com coisas que vocês talvez esperam ter, mas com coisas que você possui agora, nesse exato momento. Com tais coisas, independente do que sejam, devemos estar satisfeitos com aquilo que temos, tanto com uma casa, como que uma posição social na qual Deus nos pôs, tanto com a saúde, tanto com a renda que recebemos por meio do nosso trabalho, com tais circunstâncias que nós temos, nós devemos estar satisfeitos. Mas existem pessoas marcadas e caracterizadas por um descontentamento terrível e uma insatisfação insaciável. Pessoas que não se contentam com seu cônjuge, pessoas que não se contentam com sua casa, pessoas que não são contentes com seus filhos, com sua renda, com o seu trabalho. E a palavra de Deus diz: contentai-vos com o que vocês têm. Contentai-vos com o que tendes. Irmãos, o espírito desse tipo é o segredo de um coração que foi iluminado pelo Espírito Santo e de uma mente que foi limpa pela palavra de Deus. E alguns, nós podemos assim lamentar, não têm a mínima ideia de um curto momento de felicidade e não experimentam essa satisfação e essa felicidade por viver uma vida descontente, insatisfeita, e não conseguem obter um mínimo momento de felicidade aqui enquanto peregrinam nesse mundo mau, nesse mundo caído. Estar contente, irmãos, é ser rico e próspero. E esse homem contente, satisfeito, ele é o homem rico que não tem querer e não requer mais ou mais somente para obter posse, dinheiro e algo assim do tipo. Eu digo assim, nesse aspecto, que independentemente da sua renda, daquilo que tem, ele já é satisfeito com aquilo que Deus deu a ele. Porque o homem, ele pode ser muito rico em uma casa, no seu campo, na sua empresa, ou como um rico rei, mas que talvez pode ser um pobre em seu palácio, naquilo que ele tem, porque está satisfeito, é ser independente. O contentamento cristão, ele é um contentamento diferente da visão que o mundo tem do contentamento, de alguém ser contente. O contentamento mundano está pautado somente em bens materiais, em uma saúde intacta, naquilo que temos. O contentamento cristão é totalmente o oposto. É como uma mãe enlutada que perde seu filho e que ainda assim agradece a Deus e entende que Ele está no controle de tudo. O contentamento cristão é você, mesmo não tendo nada no mundo, entender que é satisfeito tendo tudo no céu em Cristo. E que de alguma forma ninguém pode nem sequer rabiscar ou roubar aquelas insondáveis riquezas de Cristo dadas a nós pelo seu Evangelho. Quando cremos, tal homem, tal mulher, é a única pessoa que está sempre satisfeito. Porque independentemente da circunstância, o seu contentamento não depende do que ela passa, ou da situação na qual ela está. O seu contentamento está no Senhor. O seu auxílio vem do Senhor. Nada pode dar errado ou algum problema acontecer para esse homem ou para essa mulher. As aflições não vão abalá-lo tão facilmente. As doenças não vão tirar a sua paz tão facilmente, apesar dos flagelos, apesar das dificuldades. Essa pessoa tão facilmente não será roubado, minado do seu coração a paz que ela tem em Cristo, a paz que ela encontrou em Deus.
as doenças, as tribulações não irão tirar a sua paz, porque o seu contentamento está no Senhor. Eles podem colher uva do espinheiro e figo dos cardos, dos abrolhos, porque eles podem tirar coisas boas até daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Como Paulo e Silas, irmãos, eles estavam na prisão, e aquela prisão foi envolta por murmurações, aquela prisão foi envolta por gritos de clamor de misericórdia para que o soltassem dali. Não, Paulo e Silas entoavam um hino ao Senhor, havia em seus lábios um salmo de cântico diante de Deus, com seus pés e suas mãos presos no tronco. Como Pedro também, que dormia tranquilamente enquanto aguardava a sua já sentenciada morte na noite anterior à sua execução. E nós sabemos o que aconteceu a Pedro. Foi crucificado de cabeça para baixo. Como Jó, irmãos, que até mesmo quando despido de todo o seu conforto material, de toda a pomposidade que o próprio Deus havia dado a ele se encontrou sem nada, absolutamente nada, despido, coçando a sua lepra com um caco, na humilhação. E nós vemos uma das declarações que mais traz paz, consolo e conforto ao nosso coração: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Você quer ser verdadeiramente feliz? E essa talvez seja uma das perguntas mais feitas da nossa geração. Porque quem que não quer ser feliz? Eu quero. E tenho a certeza que os irmãos também o querem. Mas busque essa felicidade, irmãos, somente onde de fato ela pode ser encontrada. Não busque felicidade naquilo que é temporal, naquilo que é carnal e naquilo que só satisfaz a nossa carne. Isso não é um tipo de felicidade pautada no Evangelho. Essa não é a felicidade que o crente busca. Essa não é a felicidade que o nosso coração almeja, nós que conhecemos o Senhor. Não busca a felicidade no dinheiro, meu irmão. Não busca a felicidade nos prazeres, nem nos seus amigos, muito menos também em seus estudos. Busquem ter um desejo em perfeita harmonia com os desejos de Deus, com a vontade soberana e perfeita do Senhor. Busque aquilo que é coerente com a vontade de Deus, para que assim você seja de fato feliz. Experimente a verdadeira felicidade e a verdadeira satisfação que só Cristo pode dar à nossa alma faminta, a nossa alma que tem um vazio insaciável, um buraco insaciável que só pode ser preenchido pelo pão vivo que desceu do céu, só por Cristo, por meio da sua palavra e pela aplicação do seu Espírito. Talvez eu falando isso, irmãos, essa noite, você pode dizer que falar isso é muito fácil. Ter contentamento, seja contente, de fato é. Falar essas coisas, de dizer isso aos irmãos essa noite. Porque talvez você possa se perguntar: como que eu posso estar contente nesse mundo em que eu vivo? Nesse mundo tão mal, onde somos assolados e arrodeados por pessoas tão insatisfeitas e tão doentias e ensimesmadas em si mesmas. E eu posso responder, irmãos, que você ou nós precisamos primeiramente mandar embora aquele orgulho que tenta de alguma forma reinar em nosso coração e saber que nós merecemos, que nós não merecemos nada em relação à nossa condição diante de Deus. Se os homens realmente soubessem que eles não merecem nada diante desse Deus Criador, e se reconhecessem que são devedores da misericórdia de Deus, a cada dia logo cessariam de se queixar, logo cessariam de murmurar. Você pode dizer talvez que você tem algumas cruzes
algumas tentações, alguns pecados que parecem talvez invencíveis, e problemas, e que é impossível, talvez de alguma forma, desfrutar dessa felicidade e desse contentamento, estar assim de alguma forma satisfeito na vida em que você vive. Eu digo que você faria muito bem em lembrar-se da sua própria ignorância ao indagar dessa forma. Porque você sabe o que é melhor para você? Nós, na condição de pecadores que somos? Ou é Deus, irmãos, que em sua palavra nos revela aquilo que verdadeiramente precisamos? Será que nós somos mais sábios que Deus? Será que Deus não sabe do que nós necessitamos? Como o próprio Senhor diz ao ensinar o Pai Nosso, que ainda que as palavras fossem produzidas em nossa mente ou sido audivelmente falada pela nossa boca, Deus já sabe o que nós necessitamos, mesmo antes de nós pedirmos ao Senhor. Talvez as coisas que você deseja podem arruinar a sua própria alma e não ser condizente com a vontade de Deus. As coisas que você tem perdido poderiam ter até envenenado você espiritualmente. E aquilo que Deus talvez não deu a você constitui-se um livramento e algo benéfico para a sua vida espiritual e para a sua própria comunhão com Deus. Mas é impressionante, irmãos, nós observar que o que o autor aos Hebreus lançou aqui, esse fundamento, quando nos mandou ficar satisfeitos e contentes com o que nós temos. Ele não lançou mão de nada das coisas boas e materiais, ou das suas recompensas temporais que temos aqui pelo trabalho árduo que realizamos. Ele simplesmente citou um verso da palavra de Deus. Ele não deu 3 passos para você ser mais contente. Ele não está ensinando 10 passos para você buscar o verdadeiro contentamento. Ele não está ensinando de acordo com os best-sellers vendidos em nossa geração de autoajuda, que você talvez, para encontrar o contentamento cristão, deva entender que você é o ponto fraco de Deus. Nada disso. Porque nós podemos olhar para esse texto e ver as promessas gloriosas contidas na palavra de Deus, onde por meio dessa promessa nós podemos ter um fundamento perfeito daquilo que de fato traz satisfação à nossa alma e que nos torna contentes com aquilo que temos, independentemente das circunstâncias, independentemente da forma em que nós vivemos. Em meio a tempos de angústia, a fonte, irmãos, para o conforto de nossas almas é a palavra de Deus, é a palavra santa do Senhor. Porque quando você e eu, nós dermos razão da nossa esperança, ou quando nós sentirmos que precisamos de força e de conforto, nós não devemos ir consultar um psicólogo, nós não devemos consultar um psicanalista. Não estou dizendo que essas profissões elas não podem de alguma forma nos ajudar, mas primariamente o que o crente busca como fonte e fundamento para ter conforto, para ter força, é a palavra de Deus, é as santas escrituras, onde estão contidas as promessas do Senhor. Assim como os advogados usam e examinam as leis, ou usam velhos casos e decisões quando precisam para argumentar ou estabelecer bem a sua defesa, bem como um soldado no campo de batalha, quando toma certas posições e faz certas coisas e faz tudo de acordo com a ordenança do seu comandante e cumpre tudo aquilo que aquele que está sobre ele o ordenou, e diz: eu tenho tais e tais ordenanças de meu determinado general, então eu devo as obedecer. O verdadeiro cristão, ele deve usar, irmãos, a sua Bíblia dessa maneira. A Bíblia deve ser o seu livro de referência e precedência. A Bíblia deve ser para nós
onde nós encontramos as ordens estabelecidas pelo nosso capitão, pelo Senhor, pelo Deus a qual nós servimos. Se alguém perguntar porque ele pensa, porque você pensa dessa forma, porque você vive dessa forma, porque que ela se porta assim, por que você se sente na forma que você se sente, tudo o que nós precisamos responder é: Deus tem falado para tal efeito. Eu tenho minhas ordens, e as ordens de Deus é suficiente para nós, é suficiente para o seu povo. Porque nós, irmãos, temos tempos de problemas e tristezas constantemente diante de nós. Não é preciso nenhum olhar profético, alguma adivinhação profética para ver isso. Todos nós, em alguma medida, sofremos com enfermidades, às vezes com mortes, às vezes com partidas de pessoas queridas, ou com separações, muitas vezes com desapontamentos em relação às pessoas. Tudo isso chega a nós em algum dia. Mas o que nos sustenta nos dias de escuridão, e que não pode de alguma forma tirar de nós a esperança que temos no coração, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é as Escrituras, é a promessa da palavra de Deus. Nós temos uma probabilidade, irmãos, todos nós, do menor ao maior, como minha querida filha ficou doente agora. Todos nós temos uma probabilidade de ficar meses acamados, meses doentes, dias pesados e noites cansativas, talvez com o corpo dolorido, com o corpo enfermo, uma mente debilitada, e assim tornar a nossa vida um fardo penoso sobre nós. E o que nos ampara diante disso? O que nos traz consolo diante dessa circunstância? O que traz paz a você? O que traz paz ao seu coração? O que nos sustenta nesses momentos de trevas? São os textos extraídos da palavra de Deus. São as promessas contidas nas Escrituras Sagradas. Nada existe, irmãos, e é provável, para nos confortar tanto quanto os textos das Escrituras. Nós essa noite, cada um de nós temos que olhar para a frente, e ao olhar para a frente, mesmo vendo aquela promessa bendita de que Cristo é o prêmio da soberana vocação de Deus, mas fisicamente o que nos aguarda é a morte. Haverá amigos para serem velados, lares para serem dados ao túmulo, para ser visitados funerais, e todos nós de alguma medida ou participamos ou iremos participar dessas situações que traz tristeza, que traz dor, que traz um pesar enorme à nossa alma. E o que pode, irmãos, nos sustentar nesse período, o que pode nos confortar, em especial nos nossos últimos momentos da nossa própria vida, são as promessas gloriosas das Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus que enche o meu coração de contentamento. Por isso nós precisamos, irmãos, ter um coração encharcado pelas Escrituras. E assim como o salmista, também orar a que a palavra de Deus esteja guardada em nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor, para que em momentos de aflições, em momentos de dificuldade, nós não venhamos naufragar na fé, nós venhamos deixar aquilo que Deus já nos prometeu em Cristo Jesus, porque a Bíblia aplicada ao coração pelo Espírito Santo é a única consolação para o crente nesse mundo. Sem ela, irmãos, sem a palavra de Deus, nossos pés escorregam no nosso destino, nós não encontramos paz, não tem como haver satisfação plena, contentamento com o que temos, quando não meditamos, quando não abraçamos, quando não recebemos as promessas de Deus pela fé.
E este homem, esta mulher, que tem aplicado em seu coração a palavra de Deus pelo Espírito Santo, está pronto para tudo, pois tudo tem se agarrado firmemente nas promessas gloriosas do Senhor. Então se arme com o completo conhecimento da palavra de Deus. Sua mente, seu coração, leia e esteja capacitado para dizer: eu tenho esperança, porque é assim e assim que está escrito na palavra de Deus. Nada eu posso temer, porque a palavra diz isso e isso. E não é assim que vencemos o pecado, a insatisfação, a tentação que nos assola todos os dias. Cristo nos ensinou que é por meio da palavra. O alimento verdadeiro é dado à nossa alma pela palavra, pelas Escrituras, pela palavra santa do Senhor. Vamos então, irmãos, examinar em último lugar a parte B desse versículo, onde está contida uma promessa em particular, onde o autor aos Hebreus, ele usa para reforçar essa tarefa do contentamento e mostrar assim o fundamento no qual o dever de nós estarmos contentes está posto na promessa gloriosa do Senhor. Ele diz aos Hebreus, e ele disse: eu nunca vos deixarei, nem os abandonarei. Há uma grande doçura nessa promessa aqui, nessa promessa tão peculiar, e ela merece, irmãos, uma atenção mais acirrada da nossa parte. Se pudéssemos gravar com o ferro em nosso coração essas palavras: eu não os deixarei, eu nunca os abandonarei. Deus disse a todo homem e mulher que quem quiser entregar a sua alma à misericórdia de Deus, e essa misericórdia que está em Cristo, jamais Ele deixará, jamais Ele o abandonará. Eu, Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, jamais deixará os seus filhos. Agora, se eu conheço algo desse mundo que vivemos, desse mundo mau, este é um mundo marcado pelo abandono. Nós temos crianças deixadas e abandonadas ainda na maternidade, quando nascidas, no primeiro ano de vida, nos primeiros minutos de vida, são abandonadas pelas suas próprias mães. Muitos idosos abandonados, filhos largados. Esse mundo ele é marcado pelo abandono, pelo desprezo com o seu semelhante, marcado por separações, por fracassos. Pense, irmãos, em quão imenso é o conforto de encontrar alguém que nunca nos abandona. Pense em quão imenso é saber que existe alguém que nunca nos deixará, que nunca nos abandonará, e nisso deve estar fundamentado o nosso contentamento. A felicidade, a satisfação está nisso, em saber que temos um Deus que nunca nos abandonará, que nunca irá nos deixar. Boas coisas terrenas nos deixam, a saúde, coisas boas, dinheiro, a prosperidade, até as amizades também nos deixam. Tudo se faz em vento e vai, irmãos, com o tempo. E essas coisas estão hoje aqui e amanhã se vão. Mas Deus diz ao seu povo, Deus diz a você, a nós nessa noite: jamais nos deixarei, jamais deixarei a você, jamais deixarei meu povo. Nós nos deixamos uns aos outros, nós crescemos em família, cheias de afetos, e as mães, talvez, que já têm seus filhos grandes, experimentaram isso, os pais também, o afeto ali no período em que a criança é pequena, como nós estamos desfrutando disso agora, mas que muitas delas, estudando e chegando a uma profissão, logo se relacionam, encontram uma esposa e assim tem que deixar a casa. Então nós abandonamos uns aos outros, e tem que assim formar-se outra família. Nos espalhamos, nos separamos uns dos outros, encontramos nossos melhores amigos e conhecidos, às vezes em pequenos, raros intervalos. Isso logo se vai, em questão de segundos, e então partimos novamente. Mas Deus diz sobre nós, irmãos, sobre os seus filhos: eu nunca vos deixarei, eu nunca vos abandonarei. Somos deixados, irmãos,
até por aquele que nos ama, por aqueles que são nossos verdadeiros amigos. E às vezes eles vão crescendo, chegando à velhice, vão morrendo e vão nos deixando. E o número deles vão se tornando cada vez mais menores. A separação, ela é uma lei universal em todo lugar, exceto entre Cristo e o seu povo, exceto entre a igreja, a noiva de Cristo e o seu povo, exceto entre aqueles que foram alcançados pela graça, que tiveram seus pecados purificados no sangue precioso de Jesus. Morte e fracasso estampam, irmãos, todas as coisas que tem nesse mundo, mas não há nenhuma separação do amor de Deus para com o seu povo, para com os crentes. Paulo diz isso em plenos pulmões em Romanos 8, 38 e 39. E é uma bendita palavra na qual nós nos agarramos com todo o coração. Paulo diz: estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem as coisas presentes, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a promessa de Deus para você, para o seu povo. Eu nunca vos abandonarei, eu nunca vos deixarei. Se apegue a essa palavra, nunca. Nunca, embora o seu coração frequentemente desfaleça diante das circunstâncias, e talvez você não esteja ainda plenamente se beneficiando desse contentamento em sua alma em Cristo. Talvez você está doente, enfermo, talvez você está nos seus piores dias, mas a promessa é para você, a promessa é para nós, essa promessa é para o povo de Deus. Embora algum demônio sussurre no seu ouvido: eu vou lhe conquistar no final, você é livre, você não é o que você diz ser, você é alguém que não presta, você está perdido. Satanás, com seus dados inflamados, faz isso conosco, tentando pôr de alguma forma dúvida, e você talvez esteja sendo afligido por esses dados inflamados do diabo, do inimigo das nossas almas. Mas Deus mantém a sua palavra, o Deus que criou os céus e a terra. Jesus disse que ainda que os céus e a terra passem, a minha palavra não passa, ela permanece para todo sempre. Deus mantém a sua palavra. Não é demônio, irmãos, não é coisa nenhuma nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus. Embora tribulações, problemas passem sobre a sua cabeça, em sua vida, e toda a esperança pareça ter ido embora, e você se acha no fundo do poço, ainda assim a palavra de Deus permanecerá. A promessa de Deus permanece intacta quanto ao seu povo. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então não experimente, e o crente nem deve, de alguma forma, achar que vive de forma abandonada no mundo, desprezada no mundo. Parece que o povo de Deus, hoje a igreja moderna, ela é carente, ela quer ser vista. Parece que o povo é tão carente, se não curtir o vídeo fica triste, se não falar que meu cabelo está bonito, fica arrasado, se não disser que minha roupa está bem, volta para casa a cabeça entre os pés, de tanta tristeza. Meus irmãos, que tanta carência é essa? Que tanta vontade de ser aceito pelo mundo, de ser aceito pelas pessoas. O importante é que já fomos aceitos por Deus, e Ele nos amou em Cristo. E independentemente das circunstâncias ou das definições que as pessoas dão ao nosso respeito, se nós estamos em Cristo, ancorados por fé naquilo que Ele fez, nós não estamos abandonados, nós não precisamos viver numa carência. Nós devemos ter um coração cheio de contentamento, um coração satisfeito, um coração pleno, um coração que desfruta de uma verdadeira felicidade. Então creia nessa promessa, desfrute dessa promessa da palavra de Deus. E ainda quando o frio da morte vier a nós, aos seus amigos, que não puderam fazer mais nada por nós,
E nós devemos assim encarar aquela viagem na qual não terá mais retorno. Estaremos diante do Senhor na eternidade. Ainda assim, Cristo não nos abandonará. Cristo estará conosco. Paulo diz aos coríntios que não estavam mais crendo na ressurreição. Aqueles que têm a sua esperança apenas nas coisas desta vida, desta terra, são os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está nos céus, onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Convido os irmãos que fiquem de pé, vamos orar ao Senhor sobre essa palavra. Convido você que ore, convido você que clame ao Senhor e que de alguma forma reveja o motivo pela qual você já deveria ser grato e entender que cada batimento do teu coração já é um motivo de você ser grato ao Senhor. Só do seu diafragma está se movimentando para cima e para baixo, te dando a oportunidade de você respirar, já é motivo de você estar feliz no Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Pai, nessa noite, e enxergamos, ó Pai, diante da nossa experiência fraca, experiência superficial diante de Ti, no qual, Pai, qualquer coisa que nos acomete, nós achamos motivos para murmurar. Nós já encontramos esses motivos para reclamar diante de Ti. E muitas vezes nós estamos sendo abençoados por aquela riqueza insondável encontrada em Cristo. Porque a murmuração é um pecado no qual o Senhor não se agrada. Porque o descontentamento é uma realidade que é um duvidar da Tua providência. É dizer que o Senhor não é capaz de cuidar da nossa família. Quando murmuramos, ó Pai, diante de Ti, dizemos que o Senhor não cuida de nós e que o Senhor não tem a capacidade de guardar os nossos e muito menos de nos assegurar a vida eterna. Ó Deus, perdoa-nos por tal pecado e dê-nos um coração grato e dê-nos um coração, Pai, encharcado pela Tua palavra, um coração que constantemente se alegra no Senhor, um coração, Pai, que independentemente dos problemas, das enfermidades, daquilo que tem nos acometido, ó Pai, nós ainda assim Te louvaremos, nós ainda assim bendiremos o Teu nome, ó Senhor. Faz isso em nós nessa noite, faz-nos mais contentes, faz-nos mais grato a Ti, Senhor. Dá-nos um coração grato, um coração, Pai amado, satisfeito. Faz com que nós, Pai, assim experimentemos a verdadeira felicidade. E que o nosso coração descanse nessa promessa de que nunca o Senhor nos abandonará, nunca o Senhor nos deixará, porque o Senhor tem nos guardado, e todos aqueles a quem o Senhor nos deu, aqueles que estão sob as mãos de Cristo, mal nenhum pode nos arrebatar, mal nenhum, Pai, pode nos tirar da Tua presença, mal nenhum pode tirar a comunhão que temos com o Senhor. Relembra-nos, ó Pai, os Teus caminhos, aviva em nós a nossa memória, o desejo não de ser rico nesse mundo, ou de só pensar nas coisas do mundo, mas de saber, ó Pai, que a nossa esperança advém do céu, e que Cristo é o amado das nossas almas, e que só pelo fato de termos Ele, nós já somos completos, somos satisfeitos. Abençoe cada um dos meus irmãos. Abençoe-nos, ó Pai, para que nos desfrutemos desse momento aqui, como somos expostos à Tua palavra. Guarda-nos no Teu amor, leve-nos em paz para os nossos lares. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem assentar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Seu favor seja sobre as nossas vidas. Só quero comunicar à igreja que domingo, no dia do Senhor, o irmão Anderson está lá substituindo. Eu peço que a igreja esteja aqui no dia do Senhor, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Convidem pessoas para estar aqui e para ouvir o Evangelho de Cristo. Não vai embora agora, nós temos um momento de comunhão aqui, onde vamos celebrar a vida
celebrar o que temos, celebrar o que Deus nos deu, e onde nós podemos contemplar a bondade do Senhor para com os nossos irmãos na fé. Amém? Então vamos todos ali ter aquele momento, bater os parabéns e orar também uns pelos outros. Amém? Deus abençoe a todos.